Amados, abramos a palavra do Senhor em Gênesis. Nós retomaremos a exposição de Gênesis e, como temos feito já de alguns meses, nós vamos seguir uma sessão, um bloco do texto do livro, para então passarmos para o outro livro que tem sido exposto paralelamente nas nossas séries. Então, dessa feita, nós seguiremos em Gênesis capítulo 37, irmãos. Abra Gênesis capítulo 37. Nós leremos os versículos 2 até o versículo 11. Embora a exposição será de toda a seção do livro de Gênesis. Gênesis capítulo 37, versículo 2 ao 11. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. Sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia mais notícias deles a seu pai. E Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. E fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que o seu pai o amava mais do que a todos eles, odiaram-no, e não podia falar com ele pacificamente. Teve José um sonho que contou a seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais. E disse-lhes: Ouvi, peço-vos, este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava, e também ficava em pé. E eis que vossos molhos o rodeavam, e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: Tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso ainda mais o odiavam, por seus sonhos e por suas palavras. E teve José outro sonho, e o contou a seus irmãos, e disse: Eis que tive ainda outro sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu-o seu pai, e disse-lhe: Que sonho é este que tiveste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Amém. Oremos, irmãos, mais uma vez ao Senhor nosso Deus. Senhor, mais uma vez, Senhor, na nossa peregrinação sobre a terra, nós nos assentamos a teus pés no teu santo dia, diante da pregação da tua santa palavra, Senhor. Por favor, Senhor, nos abençoa nessa ocasião. Derrama a tua graça sobre nós, Senhor. Nos ilumina o entendimento. Dispõe o nosso coração, Senhor, para sermos mansos e humildes no acolhimento da tua palavra que vem a nós. Nós clamamos a ti por esta bênção e por esta graça. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Irmãos, a partir de agora, nós vamos iniciar uma nova sessão no livro de Gênesis, mais precisamente a última sessão do livro de Gênesis, no qual agora o personagem principal não é mais Jacó, como foi na anterior, não é mais Abraão ou Isaac. Agora o personagem principal é um dos filhos de Jacó, a saber, José. José, irmãos, ele passa a ser o foco aqui. Ele que é o primogênito, o primeiro filho de Raquel, a amada esposa de Jacó. Os irmãos lembram bem de toda aquela confusão que Jacó passou, se colocou, apoiou, envolveu-se. Então, Raquel, a sua esposa amada, ela teve este filho, José, e no parto do segundo filho, Benjamim, ela veio a falecer. Curiosamente, irmãos, essa sessão, ela começa assim, veja o versículo 2. Estas são
as gerações de Jacó. Algumas versões, como a Ara, por exemplo, colocam esta é a história de Jacó. E aí pode gerar alguma dúvida no leitor para essa versão que traduz dessa forma, porque começa assim, esta é a história de Jacó, aí logo em seguida, José tinha 17 anos, e o tempo todo é José que se fala de José. Mas não é a história de Jacó, é porque, irmãos, a linguagem aqui de Gênesis não está, a partir de agora, falando sobre a história de Jacó. A história de Jacó foi falada anteriormente. Mais precisamente, a expressão que tem aqui no hebraico, me permitam falar só para os irmãos situarem no uso aqui da palavra, o Toledot, que significa as gerações de Jacó. E o livro de Gênesis, como já foi provado para a igreja nas introduções da exposição, é um livro que é dividido em 10 Toledots, em 10 gerações. Você tem a primeira geração, Gênesis 2, versículo 4 em diante. Essas são as gerações dos céus da terra quando o Senhor as criou. Em Gênesis capítulo 5, uma outra seção em Gênesis capítulo 6, uma outra em Gênesis 10. E esses Toledotes, eles vão dividindo o livro de Gênesis, começando assim. E estas são as gerações de fulano. E estas são as gerações de Beltrano. E a partir de agora, a ênfase de Moisés, como inspirado pelo Espírito, é focar nos descendentes de Jacó, como que no culminar da promessa que Deus fez a Abraão, que ele faria uma grande nação. Porque com Gênesis encerra a narrativa da família do pacto, e então eles são levados para o Egito, de onde vai sair a história do Êxodo e da grande nação de Israel. Então aqui, irmãos, estas são as genealogias que se referem aos filhos deles, aos filhos de Jacó, e não necessariamente ao próprio Jacó. O que nós vamos fazer agora, irmãos, nessa primeira exposição dessa sessão? Nós não vamos tratar aqui nenhuma porção específica desse texto, mas eu quero que a igreja tenha uma visão geral de qual é um dos propósitos principais aqui dessa narrativa. Ela começa no capítulo 37 e ela vai encerrar no capítulo 50. É uma grande narrativa e que nós podemos nos perder acerca do ensino que o Senhor quer nos dar e acerca do evangelho aqui revelado a nós, se nós simplesmente formos porção por porção, indo de pouquinho em pouquinho. Nós vamos fazer isso, mas primeiro, como um fundamento da nossa caminhada, nós vamos ter uma visão geral. O que é que o Senhor quer nos ensinar com essa grande narrativa inserida aqui em Gênesis? E para que nós possamos entender, irmãos, eu quero rapidamente aqui fazer um resumo do que vai acontecer a partir daqui do capítulo 37. No capítulo 37, irmãos, nós temos uma descrição do ódio dos irmãos de José contra ele. O que segue com a sua venda aos ismaelitas e ele sendo levado para o Egito. Primeira informação que é dada aqui. É o start dessa história. No capítulo 38, há uma mudança de foco aparentemente estranha, nós vamos chegar nela e vamos entender o porquê que ela está ali, que envolve uma história com Judá e o fato dele se envolver com sua nora viúva. No capítulo 39, irmãos, então, José passa a servir na casa de Potifar, um oficial egípcio. Ele é envolvido em uma tentação sexual com a esposa de Potifar. Ele resiste a essa tentação, ele é injustiçado e termina ele preso. Então, mais um passo dessa história, ele é mais uma vez injustiçado e mais uma vez ele é tratado de forma indevida, ele é preso. E então, no capítulo 40, irmãos, com José já na prisão, ele nos é mostrado como alguém que ganhou confiança do carcereiro. Ele auxiliava o carcereiro como um prisioneiro. Veja que coisa interessante. E ele, então, esses sonhos que ele tinha, que foi apresentado aqui no capítulo 37, ganha-se mais clareza acerca do dom que Deus havia dado a ele. E ele interpreta sonhos, os sonhos de dois outros prisioneiros, o copeiro do rei e o padeiro, e esses sonhos se concretizam. O padeiro morre e o copeiro é restaurado à sua posição ao lado do faraó. No capítulo 41, nos apresenta o próprio faraó tendo alguns sonhos, e então o copeiro é lembrado de José, apresenta José ao faraó, e então José interpreta os sonhos do faraó pelo poder de Deus. E então, irmãos, no capítulo 42 ao 44, nos é feita uma longa descrição sobre a ida dos irmãos de José ao Egito, anos depois daquela primeira confusão em Gênesis 37. No capítulo 48, 49, no capítulo 45, José ele se revela aos seus irmãos, no 46 ao 47.
todo Israel e os israelitas descem para o Egito, capítulo 48 e 49, nós temos as profecias de Jacó como cabeça da família do pacto e a sua morte. E no capítulo 50, a tramóia dos irmãos de José. E José, como um profeta, interpretando tudo o que aconteceu até ali, a interpretação de Deus para tudo aquilo que havia acontecido. Então, irmãos, essa é a situação da história de José. Altos e baixos, mais baixos do que altos, mas todo um caminho de sofrimento, de dor, de injustiça. Aqui, irmãos, nós vamos ter instrução nessa grande história sobre conflitos em relacionamentos gerais, relacionamentos familiares. Nós vamos ter vários afetos aqui envolvidos, irmãos. O ódio, o ciúme, a inveja, o orgulho, o assassinato, a consciência, a culpa. Nós vamos ter tudo isso aqui nessa narrativa, irmãos. Vamos ter também algumas questões do coração, como angústias, provações, luto, tristeza, ser injustiçado, fidelidade. Há muita instrução aqui para nós, irmãos, em vários pontos. Mas o que eu preciso que a igreja entenda agora, irmãos, na exposição de introdução dessa sessão, é justamente o foco principal. A grande mensagem que está por trás aqui, na qual todas essas verdades e essas instruções, elas se entrelaçam, irmãos. Que é, queridos, a apresentação da sábia, santa e poderosa providência de Deus. E esta é a palavra que vocês vão contar, crianças, providência. Aqui, irmãos, o Senhor está nos apresentando, todo o livro de Gênesis ele nos apresentou isso. Mas agora, nessa sessão, ele quer avultar, ele quer deixar ainda mais claro para nós, a sua igreja, que ele é um Deus que não é só o Deus criador dos céus e da terra, mas ele é o Deus providente. E que de forma sábia, santa e poderosa, ele está conduzindo e cuidando do seu povo. Ele está tratando o seu povo. Ele está cumprindo o seu propósito de redenção. Nós aprendemos então aqui, irmãos, que o Senhor nos conduz pela sua sábia, santa e poderosa providência, em meio a dores, injustiças, sofrimentos, angústias e pecados, nossos e dos outros, para no final sempre nos fazer o bem. Nós vamos aprender, irmãos, nessa história de José, que Deus, de forma muito sábia, santa e poderosa, na sua providência, nos conduz por meio de dores, injustiças, sofrimentos, angústias e pecados dos outros e os nossos, para no final nos fazer o bem. Nos fazer o bem. Como é que isso nos é ensinado aqui, irmãos? Nosso catecismo, ele expõe a doutrina da providência. Eu quero começar com esse conceito bíblico que o catecismo expõe. Ele resume assim: a providência de Deus é a sua maneira muito sábia, santa e poderosa de dirigir e governar todas as suas criaturas e em todas as ações delas. Note bem aqui, irmãos, que os nossos pais, sendo conduzidos, iluminados pelo Espírito Santo, eles escolheram 3 adjetivos que a Bíblia ensina sobre a providência de Deus, que são aqui essenciais e que perpassam toda essa narrativa. A providência de Deus, ela é sábia. O que isso significa, irmãos, para mim e para você? É que é sempre o melhor. É sempre o melhor. John, certa vez, falou, se nós fôssemos realmente sábios e inteligentes, nosso coração se contentaria com o que a providência de Deus nos traz, porque ela é sempre o melhor. Mesmo que nós não consigamos entender, mesmo que nós não consigamos perceber no primeiro momento o quão melhor é aquilo que o Senhor nos fez na providência, ela é sempre a melhor, porque ela é sábia. Ela fez a melhor opção, o melhor caminho. Essa providência também é santa, irmãos, porque não há pecado da parte de Deus, nem injustiça. E isso aqui é uma alegação constante da boca dos homens, que Deus é injusto, Deus foi injusto comigo, na sua providência Ele não deveria ter feito isso comigo, porque eu... Mas não há
um resquício de injustiça na providência de Deus. Ela é sempre santa. Ela é sempre boa, moralmente boa. Ela sempre intenta o bem, mesmo que por caminhos carnais nos seja dolorosa. No que diz respeito à nossa carne. E ela também é poderosa, irmão. Sabe o que significa? É que ninguém, nenhum homem, nenhuma criatura pode resistir à condução da providência de Deus. Ninguém. E o que mais Gênesis nos provou foi isso. Quando o pecado do homem se levanta contra Deus, ele quase como um golpe faz com que tudo aquilo se volte para a glória dele. Nunca o pecado vai prosperar. Nunca. Toda rebelião, todo levante do coração humano, todas as vontades pecaminosas, todas as ações pecaminosas, todos os intentos pecaminosos não prosperarão porque ela é poderosa. Ao considerarmos, irmãos, a história de José, nós percebemos justamente isso aqui. Enquanto os irmãos de José intentavam o mal contra ele, Deus estava intentando o bem. Isso aqui é fantástico, irmãos, nos mostrando outro atributo da providência de Deus. Ela é misteriosa. Nós não conseguimos distinguir, separar tão claramente uma coisa da outra. Na intenção de homens de fazerem um mal contra José, Deus estava intentando fazer o bem. Dor e sofrimento veio a José. Pecado foi cometido pelos irmãos de José, os filhos de Jacó. Mas Deus estava intentando o bem a todo instante. Vem comigo para Gênesis capítulo 50, que é o desfecho dessa narrativa em que há a interpretação, irmãos, básica, para que nós entendamos toda essa narrativa. No final, Jacó já havia morrido, os irmãos de José ficaram com medo de que José não tivesse feito nada contra eles, porque Jacó ainda estava vivo, e ficaram com medo de José então se vingar deles por tudo que eles fizeram, e eles vieram com mentira para José. Olha, nosso pai pediu para que você nos perdoasse, tá? Não faz nada não, porque em memória ao nosso pai, ele pediu para que você nos perdoasse. Mas jamais teve essa história. Então, José responde com tristeza. Veja o versículo 19 antes. E José lhes disse: não tem mais, porventura estou eu em lugar de Deus? Por que o coração de José se arrefeceu contra qualquer vingança? Por que o coração de José amadureceu em todo esse processo e ele não se levantou com todo o poder que ele tinha para pisar nos seus irmãos? Agora vocês vão ver. Eu comi o pão que o diabo amassou, agora vocês vão ver na minha mão. Por que ele não fez isso? Por causa da maturidade acerca da providência de Deus. Ele não só tinha a doutrina, ele experimentou tudo aquilo, ele entendeu o que Deus fazia. Olha a interpretação. Vós bem intentastes mal contra mim, porém, Deus o intentou para o bem, para como se vê nesse dia, para conservar muita gente com vida. Enquanto vocês intentavam me fazer o mal, Deus estava intentando fazer o bem, para o bem de muita gente. Eu sofri muito pelo pecado de vocês. Vocês pecaram gravemente contra o Senhor. Mas a glória dele triunfou sobre tudo isso. E é o que nos importa. Só pode falar isso, irmãos, o coração que entendeu a glória desse Deus providente e se entrega à providência dele. A providência de Deus, irmãos, e em sua forma de atuar, ela é misteriosa, mas também ela é abrangente e real. Nada escapa da sua operação, irmãos, nenhum só fio de cabelo, nosso Senhor diz. É impressionante ver os homens se debatendo e se rebatendo com essa doutrina, e falar assim, não, eu quero a minha liberdade, sou eu que tenho controle da minha vida. Ímpios e alguns que se dizem crentes, especialmente aqueles que adotam a doutrina do arminianismo, ou outras variações disso. Isso é consolo para o povo de Deus.
Um crente que olha para essa doutrina maravilhosa, misteriosa, santa, poderosa, ele não se sente com amarras, ele se sente com um pai que está cuidando dele. Ela abrange tudo, nenhum detalhe sai do seu controle. John Flavel, irmãos, numa obra, um puritano, um presbiteriano inglês, o clássico da história da igreja sobre a doutrina da providência, saiu em português recentemente, eu recomendo à igreja a leitura desse material. Ele diz assim: quem lê cuidadosamente a história da ascensão de José a governador do Egito, pode enumerar 12 atos notáveis aos passos da providência pelos quais ele abençoou, ele alcançou grande honra e autoridade. Veja só, se apenas um deles tivesse falhado, é bem provável que o episódio também teria dado errado. Mas cada um se desenrolou em sua ordem, mantendo o tempo e o lugar exatos. Uma pessoa que abre a boca para achar que tem algum grau de autonomia, isto é, de independência de Deus em suas deliberações, em seus projetos, em sua vida, e não reconhece a misteriosa, poderosa, sábia e santa providência do Deus soberano, ela não entendeu nada do que é a vida. Bastava uma coisa fora do lugar. Você olha a história de José, os irmãos deles indo pastorear e demorando, por algum motivo demoraram. O pai, então, é movido a ir mandar José. José obedientemente vai até os seus irmãos. Então, veja outro passo da providência. Ele encontra os seus irmãos e os seus irmãos o veem vindo. Então, surge no coração dos irmãos um plano maléfico. E aí passa uma caravana de ismaelitas justamente no momento em que José estava clamando. E aí ele é vendido no Egito e ele é comprado por quem exatamente? Por Potifar. Cada ato sucessivo da providência de Deus, certinho, como uma engrenagem se encaixando para o desenrolar da história. Cada conflito, irmãos, cada inveja, cada ciúme dos irmãos de José, cada grito por socorro vindo do poço da parte de José, cada passo dos camelos, dos ismaelitas indo em direção ao Egito, cada comprador de escravos que olhou José sendo comprado no final por Potifar, cada prosperidade na casa de Potifar sob a administração de José, a cobiça da mulher de Potifar, a injustiça que José passou por ser preso, cada amanhecer na prisão, cada frio sentido ali, a prisão do copeiro, a prisão do padeiro, do faraó, os seus respectivos sonhos. Cada detalhe, irmãos, estava debaixo da providência de Deus. Cada detalhe. E embora, irmãos, tudo estivesse encharcado de pecado, encharcado de dor e de angústia, em nada Deus se contaminou com o pecado. E nem de nenhum pecado ele foi autor. Esse é o mistério da providência, irmãos. Ele estava lá operando. A sua glória iria triunfar. A sua glória iria triunfar. O Deus da Escritura, irmãos, é o Deus providente. Ele não é como o Deus do deísmo ou o Deus da divindade genérica dos homens. Ele age pessoalmente em cada detalhe para cumprir o seu plano, o seu propósito. Não há um design apenas na criação. Há um design na providência. Há um projeto, há um desenho, há um cálculo, há um quadro final. Quando a obra da criação terminou, conforme Gênesis 2 nos alude, o Senhor teve prazer na obra da criação. É como se um autor de um quadro terminasse a sua pintura, desse um passo para trás e se admirasse. Que glória essa criação! Que coisa gloriosa! Irmãos, a obra da providência é do mesmo jeito. Ele criou e ele está gerenciando a criação. E vai chegar na consumação da história e ele vai dar um passo. E nós vamos juntos dar um passo e olhar. Que quadro maravilhoso. Cores escuras, tons tristes, cores alegres, tons claros,
Tudo isso compõe num emaranhado de pinceladas o quadro da providência. Ele vai apresentar o seu propósito no final. Nós não temos o todo, irmãos. Agora nós não temos. Mas ele tem. José, queridos, não tinha um todo. Ele não tinha o todo do que estava acontecendo. Enquanto ele andava, irmãos, ele ia sangrando, sem saber que toda aquela caminhada com o sangue gotejando, com a sua alma gotejando de dores, na verdade era para o seu bem. Era para o bem do seu pai, da sua família, de Israel, da obra da redenção, até mesmo dos egípcios e dos ímpios daquela região. Sofreu pelo bem de muitos. Em todo o processo, não vendo todo, havia uma coisa: confiança. Mais do que o bem, irmãos, de José, tudo isso era para cumprir o propósito redentivo de Deus através dele. Era a salvação do Israel de Deus, por meio do qual ele iria trazer o Redentor para salvar todos os eleitos dele, homens e mulheres no tempo e no espaço, espalhados pela face da terra. Querido, nós podemos não ter os porquês pormenores de cada coisa que nos acontece na nossa vida, mas só tem um pressuposto que você temos de ter. Ele é sábio. Ele é sábio. Se algo está acontecendo ou aconteceu na minha vida, irmãos, só tem um pressuposto que eu preciso ter. Mesmo que doendo, foi o melhor. Porque, irmãos, a nossa vida não é sobre nós mesmos. E a gente cresce com essa visão medíocre, carnal, voltado sempre para nós mesmos. A nossa vida não é sobre nós mesmos, irmãos. Ela não se resume a nós. Meu querido, nós somos fumaça, que hoje é e amanhã é dissipada. Essa grande história, você e eu vivemos cerca de 80, 90, talvez 100 anos. Passou. Flor do campo, que hoje brota e amanhã já resseca. Uma neblina dissipada. Mas é a providência de Deus, irmãos, que nos está conduzindo para algo acima de nós, e Ele quer que nós olhemos isso enquanto nós caminhamos. Não é meramente a sua vida, mas é o que Ele está fazendo nesse quadro da providência através de você, usando-o em tudo isso. Devemos, irmãos, estar atentos à providência de Deus, que sabiamente está nos inserindo nesse quadro completo, irmãos, nesse todo. Tudo o que Deus faz é bom. É uma tônica da obra da criação. Vocês lembram disso? Gênesis 1, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom. E quando ele terminou a obra da criação, e viu Deus que era muito bom. A obra da providência, irmãos, está sendo a mesma coisa. Cada passo da sua providência pode ser dito, e viu Deus que era bom. Outro passo da providência na minha e na sua vida, e viu Deus que era bom, porque tudo o que eu faço é bom. Quando ele terminar e a minha e a sua vida se fechar, e quando terminar o quadro de toda a história da humanidade, Deus vai dizer: e eu vi que isso tudo é muito bom. Porque tudo que ele faz é bom, irmãos. Venha comigo para Romanos, capítulo 48. Ali Paulo nos lembra justamente essa informação, irmãos. Romanos 8, versículos 28 a 30. Esse é um texto que tem uma dificuldade de tradução, irmãos. Eu vou ler aqui conforme a nossa versão, que a nossa igreja usa, a ACF, mas também vou falar uma tradução mais precisa, para que entendamos essa doutrina. Paulo diz: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito.
Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a este também chamou. E aos que chamou, a este também justificou. E aos que justificou, a este também glorificou. O texto, irmãos, mais precisamente, ele deve ser traduzido assim: porque sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Quem são os que o amam? Os que foram chamados segundo o seu propósito. E que bem é esse que ele está intentando, o texto nos diz, irmãos, é formar a imagem de Cristo em nós. Meu querido, você pode não entender os pormenores de alguns porquês do que acontece na sua vida, mas você tem que ter um pressuposto. É coisa boa que ele está fazendo. Uma coisa certa. Ele está forjando Cristo em você. Então a pergunta que você tem de fazer é: você é crente no Senhor? Como essa situação me fará mais parecido com Cristo? Na humildade, na humilhação, na dependência, na confissão de algum pecado, no abandono de algum pecado? Se assim, irmãos, é a providência de Deus, então, meu querido, confie em Deus quando as providências parecem contrárias àquilo que poderia ser melhor aos seus olhos, ou até mesmo contrárias às promessas. É ali que o Senhor nos coloca para exercitar a nossa fé, irmãos. Confie na providência de Deus. A providência de Deus, irmãos, vem sempre misturada o doce com o amargo. Ela vem sempre curando, enquanto ela precisa ferir e expor mais alguma coisa no nosso coração, irmãos. Ela está sempre abençoando enquanto aflige. Por isso, queridos, como Thomas Watson falou, aprenda a submeter à divina providência. Não murmure diante das coisas que são organizadas pela sabedoria divina. Não podemos encontrar falhas nas obras da providência, assim como não podemos encontrar falhas nas obras da criação. É pecado tanto se queixar da providência de Deus, quanto negá-la. Você que você não negue a providência de Deus, porque você entendeu que Ele é um Deus vivo, verdadeiro, soberano e que se envolve na sua criação. O nome disso, providência. Mas se eu e você, irmãos, nos levantamos contra ela, com queixas, com blasfêmias, se entregando à tristeza profunda por causa do que ela nos traz, se entregando à ira contra o Senhor e contra os homens, eu estou me levantando contra a providência, irmãos. Contra a providência. A providência de Deus, irmãos, é a confiança nela. É o antídoto de Deus para os nossos medos, diante de tudo o que nos é obscuro em nosso futuro. Os homens que não têm a providência de Deus, eles andam em angústia, ansiedade. Ele não sabe o que vai vir. Ele não controla o que vai vir. Mas o povo de Deus é instruído que ele tem um Deus que é providente. E mesmo que esse povo também não saiba o que especificamente vai vir, ele sabe de uma coisa: o que vai vir é para o meu bem. Irmãos, isso tem que dissipar todo o medo da nossa alma. Tem que dissipar toda a ansiedade do nosso coração. Mas a questão, irmãos, é que nós esperneamos contra a providência. Nós cerramos o punho contra ela. Nós queremos o controle e não a providência dele me controlando. E a grande prova de que eu quero o controle e me colocar no lugar de Deus é a ansiedade no meu coração. Ela é um sinal dessa idolatria, irmãos. Quando a reação de Deus, que Deus quer colher de nós, não é esperneio, nem blasfêmia, nem murmúrio. A reação que Deus quer colher de nós, irmãos, é submissão, é acolher a sua providência, é descansar nele, irmãos, é o louvor. Queridos, há uma história do conhecido dominador, a Gengis Khan, do Império Mongol. É uma história contada num livro de crianças, o livro das virtudes. O Gengis Khan, ele tinha
um falcão que caminhava sempre com ele, aquela prática comum no Oriente, de ter aqueles falcões de estimação que pousava sempre no seu braço. E ele auxiliava. Certa vez Gengis Khan foi beber um pouco de uma água, de uma fonte que ele encontrou. E quando ele tentava levar o copo para a sua boca, o falcão vinha e dava um rasante no seu braço e derrubava o copo. E ele então, se chateando com aquilo, ele pegou de novo mais uma porção da água e quis tentar beber. E o falcão vinha e dava um rasante no seu braço e derrubava a água. Ele já muito irado com aquilo, ele pegou mais uma vez o copo e tentou beber a água daquela fonte, daquela porção de água que ele tinha visto. Mais uma vez o seu falcão veio, lhe deu um rasante, ele tirou a água da mão. Mesmo gostando muito daquele falcão, ele tirou a sua espada e matou aquele falcão. Logo em seguida, ele tenta mais uma vez beber a água e ele levanta a cabeça e olha um pouco mais para longe na fonte. Tinha uma serpente profundamente venenosa, recém-morta naquela fonte. O falcão estava simplesmente livrando-o do mal. Irmãos, é claro que a providência do Senhor é muito mais do que o falcão de Gengis Khan. Mas a nossa reação contra a providência do Senhor é tal qual a reação de Gengis Khan ao seu falcão. Ela está fazendo bem para nós. Mas contra o que nós nos levantamos? Contra ela. Contra ela. Por isso, irmãos, mais uma vez citando Thomas Watson, ele disse: mal sabemos o que fazer da providência de Deus. Nós mal sabemos o que fazer com ela e nós estamos prontos a censurá-la por aquilo que nós não entendemos. Porém, no céu, nós veremos todas as providências do Senhor, doenças, perdas, sofrimentos, e veremos que tudo isso contribuiu para a nossa salvação. Aqui, somente vemos peças obscuras da providência de Deus, e é impossível julgar a sua obra por pedaços. Porém, quando chegarmos ao céu e virmos o corpo inteiro e o retrato de sua providência em cores vibrantes, será glorioso contemplá-la. Então veremos como todas as providências de Deus cumpriram e contribuíram no cumprimento de suas promessas. Por isso, querido, mais uma vez, eu posso não enxergar um palmo que está na minha frente, mas eu devo continuar confiando no Deus que está conduzindo. José não sabia do que estava por vir na sua vida. Ele só via sofrimento após sofrimento, angústia após angústia, mas Deus estava conduzindo. Eu já contei essa história para a igreja. O ano passado, quando eu fui a Rondônia, pregar na Igreja Presbiteriana em Cacoal, uma longa viagem, na volta, o aeroporto de Cacoal era um aeroporto pequeno, só tinha um portão de entrada e todo mundo só ia pegar o mesmo avião naquele portão, né? Foi interessante porque o pessoal do aeroporto falou assim: atenção passageiros, se dirijam ao portão 1, mas só tinha o portão 1, né? Mas a gente foi para lá e esperam lá, com o céu que estava claríssimo e limpíssimo, ficou fechado. E começou uma chuva torrencial assustadora. E aí a viagem teve que atrasar. E foi comunicado: os pilotos não vão levantar voo nessa condição. Aí, claro, né? O pessoal começa a ficar um pouco nervoso. E aí eu estava com um livro, sentei, comecei a ler no meu canto e perto de duas mulheres conversando, não se conheciam, mas estavam conversando sobre o atraso. E foi ali que eu pude ouvir uma frase interessante. Uma mulher falando com a outra, eu falei: rapaz, que coisa chata, né? Esse atraso é muito chato. Mas confiemos no piloto, ele está vendo além de nós. Ele está vendo o que a gente não está vendo. Na mesma hora, eu pensei: impressionante o nosso coração. Nós confiamos que um homem sabe o que é melhor para me conduzir numa coisa que pode me levar à morte. Mas o nosso coração resiste à confiança em Deus. Ele sim está vendo além. Ele sim está vendo além. A providência de Deus, queridos, para o ímpio é como o revolver de um lixo.
quando a providência do Senhor vem sobre um ímpio, é como revolver um lixo, só sobe o odor do chorume. O chorume da blasfêmia, da ingratidão, da murmuração, do descontrole, da ansiedade. Mas a providência de Deus para o piedoso é como revolver e o manusear de pétalas da mais cheirosa flor. Sobe e tem de subir o perfume do louvor, da confiança, da entrega, da gratidão, do contentamento, da admiração pelos mistérios da condução do Senhor. Os que não submetem, irmãos, se encherão de arrogâncias, buscarão refúgio no ateísmo, porque logo julgarão Deus como injusto, ou como um Deus não bom. Por que ele não é bom? Porque ele não fez o que eu queria. Encontrarão refúgio na blasfêmia ou na ira contra Deus e os homens. Mas é aqui, irmãos, que nós encontramos a diferença do coração que está inclinado, submisso ao Senhor. É aqui que nós encontramos a constatação se a boa doutrina, irmãos, desceu para o nosso coração, queridos. Quando nos ocorre situações dolorosas na providência de Deus, e nós não reagimos blasfemando, mas louvando a providência dele. É fácil, irmãos, nós sermos reformados e até sermos subscritores integrais dos padrões do Westminster quando a providência nos parece favorável. Difícil, irmãos, é quando ela nos fere. Aí é que nós veremos, irmãos, se de fato nós cremos nesse Deus providente. Por isso, querido, nós vamos nos perguntar aqui, como você reage diante das perdas materiais e pessoais? Quando o Senhor, na providência dele, lhe tira bens. Quando o Senhor, na providência dele, lhe tira pessoas que você ama. Como é que o nosso coração reage, irmãos? Ou vai reagir? Como o nosso coração, irmãos, vai reagir quando o que ele faz não é do jeito que eu quero? Ou eu não atingi os meus planos? Ou quando alguém peca ou pecou contra mim? Quando eu fico doente? A nossa reação, irmãos, diante da providência de Deus, manifesta qual é o nível da nossa submissão a Ele, irmãos. Mas eu quero mostrar mais uma coisa aqui, queridos, mais duas coisas. Note que nenhuma das dores aqui, irmãos, que José passou foi porque ele pecou. Você percebe isso? Quando você olha toda a história de José, nenhuma das coisas ruins que ele passou foi por causa de algum pecado. Deus não estava punindo-o por algum pecado. E aqui é uma diferença, irmãos, no sofrer na providência como consequência de nosso pecado e o sofrer como que, mesmo não tendo nenhum pecado, sem nenhum pecado específico. O que Deus estava fazendo com José, irmãos? A mesma coisa que ele fez com Jó. Ele estava fortalecendo José. José sabia, irmãos, o que ele tinha de fazer, onde quer que ele estivesse. E essa convicção estava sendo moldada, irmãos. Perceba, José foi fiel ao pai e obediente ao pai, quando estava com o pai. E então veio uma providência dolorosa sobre ele. E o que é que ele fez? Ele se levantou contra o Senhor? Não. Ele continuou fiel, foi fiel ao seu senhor, Potifar. Ele foi injustiçado. O que é que ele fez? Ele preso. Eu quero lá saber de ser fiel a esse Deus. Olha o que ele está fazendo comigo. Não! Ele continuou e foi fiel. Foi fiel, irmãos. É impressionante, irmãos, porque José, ele poderia usar o que sofreu de seus irmãos como desculpa para o resto da sua vida. É meu trauma, que eu não estou conseguindo ressignificar. É isso e pronto, acabou. E ele poderia olhar isso de uma forma determinista na sua vida. Mas não. Porque essa não é a reação do Evangelho e daqueles que foram alcançados pelo Evangelho na providência de Deus. Ele não pegou o pecado dos outros contra ele e usou como desculpa para o pecado dele. Ele não pegou o pecado dos seus irmãos e todo o sofrimento que ele passou.
o coração adúltero da esposa de Potifar, e ele não usou aquilo como pecado, como justificativo para o pecado dele. Antes, ele foi se santificando cada vez mais em fidelidade ao Senhor. Se você usa os pecados que o seu pai, sua mãe, seus irmãos, seus tios, seus primos, seja quem for, cometeu contra você, para você continuar com a vida de pecado, você peca contra a graça do Senhor. Como é comum encontrar muitos justificando os seus pecados, não querendo abrir mão deles, dizendo, eu sou assim porque me fizeram isto, porque pecaram contra mim assim. Não é esse o padrão que a gente encontra aqui, irmãos, na história de José. Não, irmãos, você não pode usar do pecado dos outros para o seu pecado. Eu posso não saber o que vai me acontecer amanhã, mas uma coisa eu sei, irmãos, eu tenho de fazer o que é bom, ser fiel a Deus. Eu não sei quais são os caminhos que a providência vai me conduzir, mas uma coisa eu sei, eu tenho de fazer o que Deus quer, em qualquer situação que Ele me colocar. José foi fiel, irmãos, e aqui isso aumenta a percepção da sua fidelidade, sem uma revelação explícita de Deus. Você consegue perceber essa narrativa? Com Abraão, Deus se revelou explicitamente. Deus veio a Abraão se revelando. Com Isaac, ele se revelou explicitamente, fortalecendo a sua fé. Com Jacó, a mesma coisa, mas com José, não. José não tem nenhuma porção da história que fala assim, e Deus veio a José e apareceu a ele, dizendo, José, seja forte. Não, irmãos. Isso avulta ainda mais a confiança na providência de Deus. Ele recebeu, sim, na adolescência, aqueles sonhos. Ele foi chamado a interpretar como profeta de Deus os sonhos de Faraó, mas nenhum veio diretamente a ele, irmãos. Reforçando que você e eu não precisamos de uma revelação extraordinária para caminharmos com segurança na providência de Deus. Muitos vão procurando de profeta em profeta, de profetada em profetada, algum passo para poder dar. Isso é imaturidade. Isso não é fé. Isso é tolice. A fé está em você confiar, mesmo quando parece que Deus está em silêncio para você. Ainda mais agora nós, na Nova Aliança, temos a Escritura completa, que temos a história de José completa. Você parou para pensar que José passou por tudo que ele passou, sem nenhuma história anterior para ele se inspirar? Para ele encontrar um padrão de referência? Só que eu e você agora temos. José aqui, irmãos, ele foi humilhado, para quando fosse exaltado o seu coração, continuasse humilde. E você precisa saber isso também acerca da providência de Deus. Deus, ele nos fará, irmãos, passar por situações dolorosas, duras e difíceis, para expor o nosso coração, para nos humilhar, para nos tratar, a fim de nos fazer bem. E se o seu coração está atento à palavra de Deus, você vai se lembrar que é justamente isso que ele fala ao povo de Israel em Deuteronômio 8. Eu conduzi vocês pelo deserto, foi para humilhar vocês, foi para mostrar o que estava no coração de vocês, para no final lhes fazer o bem. Querido, deixe o seu coração ser tratado. Não relute na providência de Deus. Se entregue a ela. Abaixe a cabeça. Deus, o que é que o Senhor quer que eu aprenda? Porque na providência, irmãos, tudo pode mudar. Você vê, no meio da narrativa, por um lembrete, o copeiro lembra de José. E o cara que estava na masmorra já há 2 anos preso, ele é tirado da masmorra a príncipe do Egito, em um dia. Porque não é o poder de Deus para fazer, irmãos, a questão. Qualquer que seja a condição que você esteja, ou a situação que você passou, se Deus quiser, Ele pode em um instante, em um estalar, em uma palavra, mudar tudo. E se Ele não mudou, é porque Ele quer tratar o seu coração. Ele vai tirar o fruto que Ele quer.
O fato, irmão, da poderosa providência de Deus que ninguém pode resistir. E quando você olha para essa situação, fica claro, nada que está acontecendo pode deixar de acontecer, se Ele quiser. Se Ele quiser, vai parar. Mas Ele vai tirar o fruto que Ele quer, irmãos. Apenas quem se entrega à providência de Deus, irmãos, está preparado para desfrutar dos períodos de bonança. Quando, irmãos, nós nos metemos à providência de Deus, nós poderemos dizer, com um coração humilde, sincero, verdadeiro, piedoso e maduro, nós poderemos dizer: meu pai, minha mãe, meus irmãos, aquele homem mau, as pessoas, elas intentaram o mal contra mim. Mas Deus intentou o bem. Eu só vou poder falar isso quando meu coração se submeter à providência de Deus. Eu só vou poder dizer como Davi no Salmo 119, foi-me bom ter passado pela aflição, para que eu aprendesse os teus juízos. Você consegue parar para pensar? A pessoa abrir a boca para dizer, foi bom ter sofrido. Você já imaginou você poder falar isso? Você que está sentindo dor na sua alma hoje, lá na frente você poder dizer, obrigado, Senhor, por ter passado por aquilo. Não tenha dúvida, você vai poder dizer isso, se o seu coração se submeter à providência de Deus. Mas se você der vazão ao seu pecado, você penderá para a apostasia. Há um detalhe, irmãos, aqui ainda nessa visão completa do texto. Olha Gênesis 39, uma coisa que vai impressionantemente se repetindo, irmãos, na narrativa. Vou pegar aqui só 2 exemplos. Olha o que vai acontecendo aqui, irmãos. Gênesis 39, versículo 3. Vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele, e tudo que fazia o Senhor prosperava em sua mão. Agora veja o versículo 23 desse mesmo capítulo. Isso aqui é Potifar, tá? Agora veja o carcereiro. E o carcereiro Mó não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo o que fazia o Senhor prosperava. O Senhor estava com José no meio de todas essas dores. Irmãos, esse é o nosso consolo na providência. É o Senhor estar conosco. Ele prometeu não nos desamparar, irmãos. Nós podemos ter as bonanças dessa terra e não termos o Senhor. Isso é uma tragédia. Nós podemos passar pelas piores aflições da providência. Mas se pode ser dito acerca de nós, o Senhor está com esse povo, o Senhor está com esse crente. Irmãos, é o nosso consolo. É o ponto mais importante para nós. Mas eu não poderia, irmãos, encerrar a nossa exposição de introdução nessa sessão sem destacar o principal ponto aqui, irmãos. Qual é o principal ponto aqui? O que é que esse texto nos revela acerca de Cristo e do Evangelho, irmãos? A história de José, irmãos, ela é uma clara profecia daquele José que foi concebido por obra do Espírito Santo, a concepção miraculosa, tal qual ou parecido em algum grau com a concepção impossível por um estéril por parte da Raquel. Você encontra em José um jovem obediente. E o que é que você encontra no nosso Senhor? Um jovem obediente a seus pais. Você encontra em José o desprezo dos seus irmãos. E o que é que você encontra no Senhor? Os seus irmãos o chamavam de louco. Você está louco? Como é que você abre a boca para dizer que é o Filho de Deus, o Messias? Você encontra em José o ódio dos seus irmãos. Você encontra no nosso Senhor o ódio daqueles que eram seus irmãos nacionais, os judeus.
Você encontra em José um homem humilhado injustamente, que sofreu inúmeras injustiças. Você encontra no nosso Senhor um homem que sofreu infinitamente mais. Você encontra em José um homem que foi humilhado para a salvação dos seus irmãos. Você encontra nesse Cristo um homem humilhado para a salvação dos seus irmãos. Você encontra em José um homem que foi até o fundo do poço para de lá ser exaltado. Você encontra em Cristo aquele que foi até o Hades, esteve sob o poder da morte, para depois ser exaltado. A história do José, querido, é muito mais do que simplesmente nos ensinar como lidar com os sofrimentos da vida ou com as injustiças. José é um tipo de Cristo. Tudo que José passou nos aponta para aquele bendito Salvador, que foi muito mais injustiçado do que José e eu e você fomos juntos. Para aquele bendito Salvador que foi humilhado por aqueles que ele iria salvar. Que foi odiado, que foi pisado. José gritou sim do poço angustiado, seus irmãos ouviram o seu grito e cerraram os seus ouvidos. Cristo bradou da cruz, sendo o único homem perfeitamente justo na terra. E até o Pai ele voltou o rosto. Ele foi humilhado, sofreu na providência de Deus, mas ele se entregou a ela dizendo: que seja feita a tua vontade. Aparta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Irmãos, nós encontramos em José o quadro perfeito daquele que é o nosso Senhor, que garante que o fim de cada ato da providência de Deus seja para o nosso bem. Por que que o fim de cada ato da providência é para o bem da igreja? Por causa de Cristo. Deus está forjando Cristo na igreja. Deus está levando a consumação da redenção da obra de Cristo. Igreja, olhemos para a providência de Deus com submissão. Olhemos para José, vendo o nosso Redentor ali, pregado a nós, estampado para nós. Não há nada que nós passamos que não seja para o nosso bem. Mas se você não crê no Senhor ainda, você está debaixo dessa providência, você querendo ou não. Você pode ser como aquele professor transexual que eu tive, que eu já contei para a igreja, que bravejava contra o céu, dizendo: sou eu que controlo a minha vida, não Deus. Você pode falar isso, mas isso não vai mudar o fato de que é a providência de Deus que controla a sua vida. Você pode ter passado por muitos sofrimentos, ansiedades e angústias, sem entender o porquê, até esbravejando contra Deus e achando o ateísmo como a melhor opção. Hoje você está sendo instruído pelo Evangelho a abandonar essa blasfêmia e submeter a esse Deus que é Criador, que é Redentor, mas que também é providente. Se entregue a Ele e você verá que a providência dele jamais intenta o mal àqueles que se submetem a Ele, mas só intenta o bem. Amém. Oremos, irmãos. Senhor Deus, obrigado, Senhor, por essa porção da Tua Palavra, essa longa porção que nós passaremos, Senhor, a considerar nos próximos dias do Senhor. Obrigado, Senhor, por nos ensinar da Tua providência poderosa, misteriosa, santa, sábia, Senhor. Nos perdoa, Senhor, por toda rebeldia. Nos perdoa, Senhor, por toda altivez, toda blasfêmia, toda insubmissão, Senhor, à Tua providência, toda ansiedade, todo medo. Quando nós temos reiteradamente, Senhor, passagens como essa, histórias como essa, toda a Tua Escritura, Senhor, toda a narrativa da Tua Escritura prova que o Senhor está conduzindo tudo segundo a Tua vontade. Nos perdoa, Senhor, a tolice de abraçarmos visões doutrinárias contrárias a esse fato óbvio, Senhor. Nos dá um coração submisso a Ti. Molda, Senhor Cristo, em nós
e que em cada movimento da Tua providência em nós, nos faz, Senhor, experimentar o poder da Tua obra, nos fazendo submisso. Agora, sim, o nosso coração foi preparado e está sendo preparado. Quando vier, Senhor, situações angustiantes, nos sustenta com essas verdades. E se porventura, Senhor, agora o nosso coração está lidando com alguma situação angustiante, que isso seja consolo e bálsamo, Senhor, para a santificação da nossa alma. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.